A paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 4 e o versículo 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O intuito, o objetivo dessa mensagem hoje não é pregar uma mensagem sem contexto e nem sem fundamento para falar o que eu vou falar, mas é necessário. A palavra de Deus diz que Deus, ele se fez carne, e quando ele se faz carne, ele não quis usurpar, a posição de dizer: eu sou Deus aqui. Só por algumas vezes ele teve que revelar o seu caráter divino, a sua autoridade como Deus Criador, mas não por orgulho. Mas hoje em dia nós vemos pessoas que tentam usar de um texto, digamos, um pouco vazio, porque uma parte que o apóstolo fala, bispo das vossas almas, e as pessoas querem usar isso como, digamos, um ministério. Mas na verdade essa palavra bispo, os bispos das vossas almas, ele está se referindo a um pastor, um evangelista, um presbítero que na época tomava conta do campo, que apacentava o povo de Deus de alguma forma, que cuidava. E hoje querem usar isso como cargo, e querem, na verdade é um cargo, querem usar como ministério, mas não é ministério. Ministério é o que eu li aqui, a unidade da fé, o título, em Efésios 4:11, que fala que ele mesmo deu uns para apóstolos, isso é ministério, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não tenho nada contra quem prega o evangelho, mas pregue dentro da palavra de Deus, não mascare a obra de Deus. Isso eu vejo como uma maneira de se exaltar sendo homem. Não já basta o Senhor ter confiado a mim e a você um ministério pastoral ou apostólico, para que querer se colocar com um cargo para tentar mascarar, mostrar que é superior aos ministérios quais o Senhor já colocou de forma de hierarquia no corpo. Então, irmãos, arrependei-vos, desce do pedestal, em nome de Jesus, entendeu? Já basta a Babilônia vir com esse título para tentar ser maior que todos, quando aqui a gente não é maior que ninguém, aqui somos todos irmãos, e a Bíblia diz que é para sujeitarmos uns aos outros, mas dentro da doutrina bíblica. Como podemos ter unidade e sujeitar alguém que vive fora da palavra, ou se acha o bispo da vez, O bispo da vez. Vamos acabar com isso. Ministério, você não quer dizer que você tem um ministério? Então tem que estar dentro dessa passagem aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastores ou doutores. Amém? Glória a Deus. Dentro desse contexto bíblico, dentro dessa passagem bíblica, nós temos que viver a palavra dessa forma, entendeu? Porque o Senhor não vai glorificar. Não pense que por ter seguidores, por ter pessoas congregando, seguindo essa cegueira, essa exaltação de cada um. Porque o apóstolo Paulo, quando ele é chamado como apóstolo, ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui o povo de Deus, eu sou o menor dos apóstolos. Quer dizer, ele se colocava menor ainda, se humilhando. Hoje em dia as pessoas querem cargo para se acharem maior uns do que os outros, e a gente vê o orgulho, humilham pessoas, desfazem de pessoas, se acham o grandão, ou a grandiosa, a grandona, se existe em português essa expressão. Então arrependei-vos, A mudança começa a partir de cada ministrador, de cada ministério. Não espere mudança nas pessoas se você não procurar mudar, porque quem vê tudo isso é Deus, e sabe que as pessoas adoram esse título, Porque na verdade é título, e ser chamado bispo ou bispa, entendeu? Não tenho nada contra os irmãos no sentido de igreja, no sentido de servos de Deus que pregam a palavra, mas fora de contexto bíblico,
fora do evangelho, não sou contra o ministério de pastora. Ainda existe pessoas que colocam-se contra pastores, que não existe essa palavra pastora. Se existe o masculino, existe o feminino, glória a Deus. Mas é um cargo para querer encaixar como ministério, não é. Pode ter certeza que o Senhor, Ele não vai glorificar se o intuito é de cargo e querer se exaltar, se colocar acima dos outros irmãos, porque mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo pastor, mesmo sendo evangelista, glória a Deus, ou um ensino doutrinador, né? Um doutor na palavra, faça isso para a glória de Deus, não se exalte, não queira tomar a glória de Deus, o nome do Senhor, certo? Porque a glória é dele. E outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, se coloque no lugar de servo. Pare de colocar na fachada das igrejas a foto de cada um. Pare de colocar na frente da congregação, porque na verdade a igreja é um corpo, não é uma placa denominacional. A placa denominacional é usada para constar em cartório de alguma forma, mas a igreja está fundamentada em Cristo, na palavra, e ela não é uma placa, certo? E ainda a pessoa pegar foto e colocar na frente da denominação. Elimine isso. Pregue a Cristo. Mostre Jesus. Revele o caráter de Jesus, como era maravilhoso. Ele disse que ele é manso, humilde de coração. Nós aprendemos sim com o Espírito Santo, com a palavra, com Jesus, né? Então, quando eu falo isso, não é para provocar a ira dos irmãos, mas para que cada um venha refletir na palavra de Deus e parar com essa meninice, com essa exaltação. O bispo, a bispa, pelo amor de Deus, bispo pode ser o mesmo pastor, pode ser o mesmo evangelista. Agora assuma a sua posição no corpo. Para que Deus te chamou? Para pastor, evangelista, apóstolo? Qual foi o seu chamado? Qual é o seu ministério? Porque ministério não é uma placa denominacional. O Senhor está falando aqui do chamado, entendeu? Então se dedique em buscar a Deus, em cumprir seu ministério dentro do que está escrito aqui. Um evangelista, ele pode ser um missionário, pode, mas aqui dentro desse contexto bíblico não tem nem a palavra missionário, né? Dentro desse contexto tem evangelista. Então, em nome de Jesus, é um apelo que eu faço à igreja, né? Coloque-se na posição, vai se humilhar diante de Deus, para de se identificar como um bispo, entendeu? Para que, se fosse se identificar como um bispo, para agir com humildade e lavar os pés dos irmãos, tudo bem, mas para se sentir superior ao que Deus deixou escrito, passa a ser o que? Heresia. Que o que é fora da palavra de Deus se torna heresia, certo? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que venhamos viver na palavra, pela palavra, que é para a glória daquele que nos chamou, para uma sã pregação da palavra de Deus, para ensinarmos às pessoas a verdadeira doutrina do Evangelho, que não está em uma placa denominacional, mas está em Cristo, no fundamento que é Cristo, e que o Espírito Santo que veio para, aleluia, nos fortalecer e nos ensinar todas as coisas, nos lembrar tudo que Jesus ensinou, venha nos convencer cada vez mais, né, de que Jesus é o Filho de Deus e de como Ele quer que façamos a sua obra constantemente e dentro da sua maravilhosa vontade. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde, e toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.